noite, gente. Estão bom? Essa última música tem um balancinho bom, né? Você fica assim, ó, de um lado para o outro. Você tem que cuidar para não dormir depois só. O pastor que se vira agora aqui na frente. Última vez que eu estive pregando, antes de eu sair agora para tirar uns dias de descanso, eu comecei a expor o livro de Neemias e falei sobre Neemias capítulo 1. E comecei a falar sobre Deus, aquele quem constrói a nossa história. E eu acho que o meu controle não funcionou aqui. Se alguém da mídia puder descer aqui para me ajudar. Ui. Já me ajudei. Comecei a falar sobre o construtor da nossa história, aquele que está construindo a história ao longo das eras, e que à medida que ele vai construindo a história, ele vai usando as nossas vidas para que ele possa então redigir essa linda história que ele está construindo através de tudo. Nós falamos então um pouco sobre Neemias, e eu queria te passar esse feedback só para te trazer a memória. Mas se você quiser, você pode nas nossas mídias sociais, tem todo o sermão lá para você ouvir novamente. Nós falamos sobre Neemias. Neemias está historicamente no último quarto do Antigo Testamento. Ou seja, um pouco antes de Jesus vir à Terra, lá está registrada a história de Neemias. E aí eu compartilhei com vocês, pedindo para você guardar, que na verdade, nessa era das séries e das maratonas que você faz nos Netflix da vida, se Esdras é a grande série, Neemias e Esther são os spin-offs dessa série. Ou seja, são histórias que são contadas dentro da história de Esdras. Eles estão falando sobre o mesmo período da história, só que isso com visões diferentes, em perspectivas diferentes. Nesse momento, Deus levanta homens para continuar falando ao povo, que são chamados profetas. Então, Ageu e Zacarias são os profetas que profetizam nessa época, falando a respeito de como Deus queria se relacionar com o povo. E aí você tem o livro de Malaquias, que é a última profecia antes de Jesus vir, e já é um livro mais duro, mais pesado, aonde Deus fala duramente a respeito dos pecados de Israel, e como seria necessário se levantar o sol da justiça para redimir todo aquele processo que estava acontecendo. No final, então, do último sermão, a gente chega a uma conclusão, que o livro de Neemias vai além da reconstrução dos muros, ele conta uma história de um grande Deus, usando um simples escravo para promover uma grande revolução de santificação, restauração espiritual do seu povo escolhido. No último sermão, então, eu falei sobre quem era Neemias, e nesse sermão de hoje eu quero conversar com você sobre essa revolução espiritual, essa manifestação de santificação que Deus usou Neemias para fazer. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 1. Neemias, capítulo 13, a partir do verso 1. Queria convidar você a prestar bastante atenção, nós vamos ler todo o capítulo, mas que você guardasse a história que nós vamos estar lendo. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele se achou escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido dentro do povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldições sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar ofertas de cereais, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes.
Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasabe fizera em ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Eu fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias na sala, fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. E todo o povo de Judá trouxe o dízimo do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque estes homens eram da minha confiança. Eles ficaram responsáveis pelas distribuições dos suprimentos a todos os seus colegas. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias ainda, vi que Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e juntavam trigo, e carregavam em jumentos, transportando com vinho, uva, figo e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendesse alimentos nesses dias. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes de toda espécie de mercadoria em Jerusalém, para que o povo de Judá comprasse. Diante disso, repreendi os nobres de Judá, porque eles estavam profanando o dia de sábado do Senhor. Por causa dos seus antepassados, por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Como agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira então contra Israel? Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém, na véspera de sábado, ordenei que todas as portas fossem fechadas e que se abririam somente quando o sábado houvesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto à porta, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto do muro? Se vocês fizerem isso de novo, vou mandar prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e que fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim, por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, alguns judeus haviam se casado com as mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um outro povo e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes dissesse: não consistam mais em dar as suas filhas em casamentos aos filhos dele, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa desse casamento que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por causa das mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como vocês podem cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, se casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdote dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro,
e lhe designei responsabilidade, cada um com seu próprio cargo. Também estabeleci as regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Deus, essa é a tua palavra que foi lida. Ela que tem poder para guardar o nosso coração. Que a gente possa aprender nessa noite, com esse exemplo de Neemias, como o Senhor deseja tratar, Deus, a nossa história também nos dias atuais. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu sei que a primeira coisa que passa na sua mente quando a gente lê um texto tão grande, você fica pensando, hoje a pregação vai ser muito comprida. Mas eu prometo que eu não vou falar mais do que 20 minutos com você. Rapidinho. Você prestou atenção no texto que você acabou de ler? Pesado, né? Nem parece que a gente está lendo a Bíblia. Você viu que em parte do texto, Neemias fala que ele pegou um povo pelo cabelo e saiu chutando o povo? Prestou atenção? E lembra que eu falei com você no começo que o livro de Neemias retrata um período da história. E vários capítulos do livro de Neemias é registrado como se fosse um diário de Neemias. O momento que ele conta o que ele estava fazendo com o povo. Por exemplo, no capítulo 1, que a gente expôs há 2 semanas atrás, ele retrata quando um dos seus irmãos volta de Jerusalém, depois de um movimento espiritual realizado por Esdras, e relata para ele como estava Jerusalém. E ele fala que ele jejua, que ele ora, até que ele pudesse pedir então ao rei que ele pudesse sair. Aqui nós entendemos o porquê Neemias foi chamado para estar em Jerusalém. Neemias não foi chamado para estar em Jerusalém, para simplesmente construir muros, para simplesmente trazer uma segurança para Jerusalém, porque isso em dado momento, em qualquer momento, na verdade, da história, seria feito. O livro de Neemias, ele termina mostrando a nós que, na verdade, a espiritualidade de Israel precisava ser revista. A maneira que Israel estava lidando e relacionando com o Senhor precisava ser reposta. E para isso que Neemias é chamado por Deus. E lembre você, que eu falei no começo da mensagem, ele era só um escravo. Ele não era um grande teólogo, ele não era um grande engenheiro para construir um muro, ele era simplesmente um escravo que nem havia estado em Jerusalém. Provavelmente Neemias já nasce dentro do cativeiro babilônico. Eu quero conceituar 2 palavras com você, porque eu vou usar elas durante o sermão para que a gente possa falar a mesma linguagem. A primeira palavra que eu quero conceituar com você é ressignificar. Essa é uma palavra que ela está em voga nos nossos dias, principalmente se você faz algum tipo de terapia. Porque os terapeutas e a neurolinguística gostam de usar essa palavra para definir que alguns momentos da história da nossa vida precisam ser ressignificados para que a gente não sofra tanto. Para que a gente possa olhar para aqueles momentos sem dor, para que a gente possa olhar para aqueles momentos sem ter desprezo, e para que a gente possa, então, entender e compreender a nossa história. Ressignificar, então, é atribuir um novo significado a algo, a alguém, a alguma situação ou a algum contexto que já foi vivido no passado. Mas tem mais uma palavra que eu queria que você guardasse também, que é a palavra profanar. É uma palavra que, se você não faz parte de algum grupo religioso, você dificilmente vai usar essa palavra. Mas a ideia de profanar é você estar em algum lugar santo e você trazer pecaminosidade para aquele lugar. Por exemplo, é você ser um torcedor do Grêmio e usar uma camisa do Inter. Se você for me visitar com uma camisa vermelha um dia na minha casa, você não vai ser convidado a entrar na minha casa. Minha casa é um lugar santo. Você não pode profanar com uma camisa vermelha a minha casa. Mas isso é profanar. É quando nós temos algum ambiente, algum lugar, que é tido como santo, e nós colocamos pecado ali. Nós deturpamos, nós trazemos e tiramos todo o significado. Por que essas 2 palavras? Porque é o que nós vimos no texto. Israel ressignificando processos e profanando aquilo que Deus havia criado. Ressignificando processos e profanando aquilo que Deus havia criado. Ressignificando processos e profanando aquilo que Deus havia criado. E a primeira coisa que a gente pode aprender com o texto é a profanação que existe na morada do Senhor. No templo de Deus.
Não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos, mas Neemias não estava em Jerusalém. Ele havia voltado, então, para conversar com o rei. E o sacerdote viu que tinha umas salas lá que não eram muito usadas. E o parente dele, bem próximo, estava precisando de um puxadinho para guardar algumas coisas. E ele falou assim: guarda aqui. Não tem problema. A gente nem usa essa sala mesmo. E eu quero te lembrar que o templo, para o judeu, é algo muito importante. Lembra quando o povo sai do Egito? E Deus realiza então as 10 maravilhas, o povo começa a andar pelo deserto. Deus constrói uma tenda que é situada no meio do povo, que diferente dos deuses das outras nações, o Deus de Israel habitava no meio do seu povo. Então o templo é construído para sempre lembrar o povo de Israel que ali é a habitação do nosso Deus, do Deus que eles servem, que o Deus que libertou eles do Egito, do Deus que agora estava trazendo eles da Babilônia novamente para reconstruir a nação de Israel. Eles pegam o templo e usam como puxadinho. Se a gente quer aplicar e fazer uma boa exegese cultural, eles fazem um Airbnb do templo do Senhor, alugando um pedaço do templo. Mas mais do que isso, o povo trazia os dízimos e as ofertas para serem usadas na manutenção daquele templo. E essas pessoas, junto com esse sumo sacerdote que havia cedido esse espaço, começa a fazer desvio dessas verbas, disso que o povo trazia do vinho, do trigo, do azeite, a ponto que aqueles homens que serviam no templo ao Senhor não tinham mais o seu sustento e precisaram voltar para sua casa. E dessa maneira, aquele local, que era o local da habitação do nosso Deus, ele passa a ser profanado pelas ações daqueles homens que estavam ali para servir e conduzir o povo à adoração. Eu e você, nós não vivemos nos dias de Israel. Para nós, o templo, ele tem um outro significado. Para mim e para você, já nos dias de Jesus, lembra quando Jesus ele está caminhando com os seus discípulos, e ele vira para aqueles homens e fala assim: eu tenho o poder de destruir isso e reconstruir em 3 dias. Lembra da passagem? Era do templo que Jesus estava falando? Não, era dele mesmo que ele estava falando. Que ele iria morrer, em 3 dias ele iria voltar. A partir de Jesus, como o apóstolo Paulo já nos ensina, o templo do Senhor, a morada do Senhor é a sua igreja agora. Não mais templos feitos por mãos de homens. Deus não está mais nessas paredes aqui. Esse não é o lugar santo. A minha vida e a sua vida, sim. Nós, como comunidade do Senhor, os eleitos em Cristo Jesus, esses são os templos do Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre aplicações que a gente poderia fazer, olhando para os dias de Neemias. Quantas vezes nós cedemos o nosso templo para outras pessoas, que não é para a glória do Senhor? Porque eu e você professamos isso. Quando você conheceu a Jesus, você fez uma oração declarando que Ele era o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ele é o Senhor seu. Você é templo do Senhor. Mas quantas vezes você cede esse templo para as suas vontades? Para outras coisas? Quantas vezes o seu templo, a sua vida, não glorifica o Pai? E eu e você, não diferente da geração de Neemias, profanamos o templo do Senhor. A nossa vida, que era para ser uma vida para viver para a glória do Senhor. A nossa história, que era para ser cartas vivas do amor do Pai. As pessoas olharem para nós e identificarem em nós que há algo diferente. Não tem mais agora. Porque o nosso coração está cheio de puxadinhos e de quartinhos que a gente vai cedendo para outras coisas, para as outras pessoas. Nós estamos profanando o templo do Senhor. Eu quero ser rápido com você nessa noite,
então fique esperto. Mas ainda há outro detalhe que é profanado, é ressignificado e é profanado, que é o dia do Senhor. E eu acho que a nossa geração, mudando um pouco aqui, já que eu usei o Netflix, vou começar pelo final do filme, te dar o spoiler do que eu ia falar no final. Acho que a nossa geração faz isso muito sobre o dia do Senhor. Nós profanamos o dia do Senhor com uma maestria gigantesca. Gigantesca. Pastor, a gente tem que ser adventista, então, guardar o sábado. Não. Pastor, então a gente vai ser domingueiro, a gente vai guardar o domingo. Não, a gente tem que entender o princípio do dia do Senhor. E para isso a gente precisa voltar lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus trabalha durante 6 dias e no 6º dia Deus descansa. Nesse dia de descanso, está lá para nos ensinar que o Senhor está cuidando de nós. Que nós podemos parar tudo o que nós estamos fazendo. Para Israel, isso era algo muito sagrado. A ponto que as pessoas não caminhavam, elas contavam os seus passos para não andarem mais, para não cansarem no dia do Senhor. Elas preparavam os seus alimentos para não se cansarem enquanto estivessem cozinhando no dia do Senhor. Sábado era dia de descanso, dia de estar buscando o Senhor. O princípio é esse. Em algum momento da minha semana, eu paro para buscar o Senhor. Eu não preciso ser um workaholic e trabalhar 7 dias da semana. Eu posso descansar. Essa é a aplicação. O que estava acontecendo nos dias de Neemias? O povo havia saído de Jerusalém. Leia o livro de Jeremias e você vai ver o povo saindo em cativeiro. Leia o livro de Daniel, você vai ver o povo vivendo em cativeiro. As cidades ficaram vazias. Casas foram abandonadas. Os povos à sua volta começaram a entrar dentro de Jerusalém. Por isso que quando o povo retorna do cativeiro babilônico, é algo muito parecido com o que acontece lá quando Deus liberta o povo do Egito. Porque eles precisam lidar novamente com os povos que estavam à volta de Jerusalém. Esses povos agora já moravam em Jerusalém. Imagina você, eu tirei 7 dias de férias agora. Nem é férias, isso é um recesso, né? Foram 7 dias que eu fiquei fora. Muita coisa muda em 7 dias. Às vezes uma rua da cidade muda o sentido. Às vezes você mudou o seu cabelo, você emagreceu, eu estou vendo você só hoje, talvez você está diferente. Mas não foram só 7 dias que o povo ficou fora. Foram 70 anos que eles ficaram fora. Várias civilizações, então, agora moravam em Jerusalém. A cultura havia mudado. Neemias reconstrói, então, os muros. Mas o povo já estava acostumado. Não, Neemias, esse negócio de separar o sábado é coisa dos antigos. A gente não faz mais, não. A gente pode continuar aqui espremendo uva no dia de sábado, que Deus, está tudo tranquilo. A gente pode continuar negociando e fazendo os nossos trabalhos aqui no sábado, porque está tudo legal. Não, as outras nações podem trazer e fazer a feira da lua. Você viu que eles faziam a feira da lua ali também? Traziam os peixes de todas as espécies e vender aqui no sábado. Deus, Ele não está tão preocupado com isso. Ele nem pesou a mão sobre nós. E eu fiquei pensando, como é incrível o povo de Deus. Como a gente é incrível. Como a gente tem uma dificuldade para aprender. Você está acabando de ficar 70 anos no cativeiro. Porque você desobedeceu a palavra do Senhor. E você está desobedecendo de novo. Sabe o filho que você põe em castigo porque está fazendo algo. E ele sai do castigo e faz a mesma coisa. É o povo de Deus. Eu e você é a mesma coisa. E aí você percebe que de um dia para o outro, no diário de Neemias, ele também começa a ser um pouco mais duro no seu processo. Porque ele manda então trancar as portas de Jerusalém. E a partir das 6 horas da tarde, de sexta-feira, até as 6 horas da tarde do sábado, o povo não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Mas eles achavam que iam ganhar Neemias no cansaço. E começaram a dormir em volta dos muros. E Neemias vira para eles, olha, vou te falar só uma vez, fera.
Eu vou dar uma volta, se eu voltar e você estiver aí, eu vou mandar prender você. Para que o povo entendesse o que era o dia do Senhor. O dia que nós separamos para nos relacionarmos com Ele. Quando nós deturpamos o local da morada de Deus, por que nós vamos querer nos relacionar com Ele? Se nós não estamos nem aí para onde Ele vive, para que nos relacionarmos com Ele? E Neemias precisa ser duro com o povo. Eu e você precisamos tomar um cuidado muito grande. Porque nós temos processos e processos e agendas e tempo e tempo. Ontem eu estava escutando um podcast e eles estavam debatendo e discutindo qual seria a próxima moeda a substituir o dólar. E eu não entendo bolhufas disso, mas eu estou tentando entender. Estava lá, prestando atenção, tentando entender. E aí uns falaram que era a moeda chinesa, que eu já não me lembro o nome, outros falaram uma outra moeda que eu não lembro o nome, alguns falaram que seriam os bitcoins que iriam dominar o mundo, até que um falou assim, a moeda mais valiosa que existe nos nossos dias chama-se tempo. Hoje as pessoas vendem tempo. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com um pastor do Rio de Janeiro, porque nós estávamos conversando enquanto estávamos no treinamento lá em São Paulo, e a gente notou uma diferença entre eu e ele. Nós íamos num shopping, e eu, quando eu colocava no Google Maps a distância do shopping, eu estava preocupado em qual é a quilometragem que eu iria percorrer. Quantos passos eu deveria dar para chegar até o shopping. E ele falou assim, nós lá no Rio de Janeiro, nós não estamos mais preocupados com a distância. Nós estamos preocupados com o tempo. Porque às vezes você vai estar a uma distância de 1 quilômetro, mas você vai levar 1 hora para andar. Então o tempo se tornou algo precioso. Tempo é algo especial. Tempo é algo especial. Mais do que um dia da semana somente que nós separamos ao Senhor. Mas quanto tempo você tem dedicado a esse Deus que você serve como Senhor? Há quanto tempo da sua vida você tem gastado em oração? Quanto tempo você debruça a sua cabeça, seus olhos sobre a palavra do Senhor? Quanto da sua vida você tem dedicado ao reino de Deus? Quanto tempo? Tempo é mais do que um dia. Porque a gente consegue ler, e eu queria convidar você a ler a obra final dessa série chamada Esdras. Quando você chegar em casa, lê o livro de Malaquias. E você vai perceber que lá o povo é interpelado pelo Senhor. Porque eles estavam cometendo esses pecados que eu estou falando para você. E o povo vira para Deus e fala assim, Deus, o que é que eu estou pecando contra o Senhor? Nós estamos fazendo culto a Ti. Nós estamos sacrificando ao Senhor. Nós estamos aqui. Deus não quer a nossa religiosidade do dia. Mas Ele quer o nosso tempo. Tempo na presença do Senhor. Um pastor, que é um dos americanos que plantou as igrejas presbiterianas no Rio Grande do Sul. E um dos últimos sermões que eu pude ouvir do reverendo Floyd, ele falou sobre dízimos e ofertas. E ele falou assim, Deus não está preocupado com os 10% que você pode dar da sua conta bancária. Ele está preocupado com 100% que está dentro do seu coração. Tempo. Será que eu e você estamos profanando o dia do Senhor? Mas por fim, para encerrar, que meu tempo já foi, Israel aqui estava profanando a aliança do Senhor. Israel estava profanando o casamento. Se você ler o livro de Gênesis, você vai prestar atenção que existem 2 pactos que logo são aliançados ali no livro de Gênesis. Deus cria o homem e logo estabelece com o homem uma relação com o homem. Dizendo que eles poderiam comer todas as coisas do jardim, tudo que Deus havia criado era para eles, que eles precisavam desfrutar de tudo aquilo. Mas logo depois Deus ainda faz mais um pacto, agora não somente entre Deus e o homem, mas entre Deus, o homem e uma mulher que Ele havia criado.
A ponto que lá em Gênesis nós temos então o registro do casamento. Que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, junta-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Deus, ele leva muito a sério o matrimônio. A ponto que quando o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, ele vira para o povo de Israel: vocês não podem casar com o povo estrangeiro. Quando vocês chegarem em Israel, vocês não vão dar os filhos de vocês em casamento, nem as filhas de vocês em casamento. Vocês são um povo santo do Senhor. Não foi o que o povo fez. E o tempo passa, e aqui, como Neemias cita, o grande rei Salomão se perdeu, porque se casou com mulheres estrangeiras. A gente poderia ser muito simplista aqui, e dizer que Deus está falando, como alguns pastores falam, que cristão não pode casar com não cristão, porque isso é casamento com julgo desigual. Meu irmão, o texto não está falando nada disso. Aliás, reveja os seus conceitos sobre isso. Porque tem muito crente casando com crente que o casamento é julgo desigual também. Mas um dia a gente prega sobre isso e conversa sobre isso. Mas aqui o povo estava voltando depois do cativeiro. Lembra que eu falei para você? Era como se eles estivessem saindo do Egito. Eles começaram a dar as suas mulheres em casamento aos filhos estrangeiros. Seus filhos começaram a casar com mulheres que não estavam nem aí com o Senhor. Neemias registra o porquê que isso não poderia acontecer. Porque os filhos de Israel, que deveriam aprender a língua de Israel, para adorar o Deus de Israel, não sabiam mais falar a língua hebraica. Sabiam falar línguas estrangeiras, mas não sabiam falar a língua do Senhor e não tinham relacionamento com Ele. Parece que isso foi a gota d'água para acabar com todo o processo. Porque é nessa parte que nós conhecemos o extremo de Neemias. Porque ele fala que pegou um pelo cabelo, deu um chute e expulsou. Não poderia estar no meio do povo de Deus. Casamento misto, como nós vemos no verso 23, esse casamento prejudicava os descendentes. E mais do que isso, eles estavam usando esse casamento para manter o poder sobre o povo. Eles profanaram a aliança mais perfeita que Deus havia estabelecido com o povo dele, demonstrando pedagogicamente a aliança que Cristo faria com a igreja mais à frente, que é o casamento. A pergunta que eu te faço é: será que nós não estamos fazendo a mesma coisa nos nossos dias? Será que eu e você não estamos profanando essa aliança chamada casamento também? Deturpando a família que Deus nos mandou ter? Não cuidando do nosso cônjuge como nós deveríamos cuidar, não zelando pelos nossos filhos como nós deveríamos zelar. Será que eu e você também não somos igual ao povo de Israel, estamos nos distanciando do Senhor? Talvez a gente deveria refletir um pouco sobre isso. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, nós não nos relacionamos com Ele, a nossa família vai perecer. É o ciclo natural. Se eu não quero uma relação com o Deus do templo, se eu não estou cuidando dos mandamentos que Ele me mandou ter, a minha família vai perecer também. Caminhando já para o final, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu e você, eu pelo menos, não vou falar para você. Eu fiquei chocado essa semana quando eu li esse texto. Eu achei muito pesado. Achei muito pesado. Bater no cara porque ele casou com uma mulher estrangeira. Ameaçar de morte porque o povo estava em volta ali do muro. Expulsar, jogar fora. Parece cena de novela isso, né? Jogar fora os móveis do cara que estava dentro do templo do Senhor. Eu acho que Neemias pegou um pouco pesado aqui. Você não achou? Sim? Vocês estão comigo ainda? Tem ceia ainda, gente. Fica acordado. Sim ou não? Talvez se ele pudesse ter usado outras artimanhas, ter sido positivista na sua fala com o povo, né? Talvez chegado para Tobias, que estava ali fazendo um puxadinho dentro do templo do Senhor, falar: meu irmão, faz isso não. Vem aqui, vou te dar um abraço. Vem aqui tomar um café. Está tudo legal, mas não faz mais isso, não.
Ou talvez chegar para o povo que não descansava quando tinha que descansar. Falar, meu irmão, não faz assim, relaxa. Você precisa trabalhar, eu sei, você precisa sustentar sua família, é isso mesmo. Deus entende o que você está fazendo. Ou talvez chegar para aqueles homens que estavam descumprindo o mandamento do Senhor de não casar com mulheres estrangeiras. E falar, tudo tranquilo. Você está fazendo um casamento evangelístico. Você está evangelizando a sua esposa, o seu cônjuge. E essa geração, disso que eu acabei de falar, que é a nossa geração, é a geração que continua afagando o pecado, arrumando lugar para o pecado dentro do coração, dentro da história da nossa vida, deixando ele bonitinho para que ele fique agradável dentro de nós, e que não deseja viver uma vida de santidade. Por isso que a gente precisa de Neemias na nossa geração. Pessoas que se levantem e falem contra os pecados que nós estamos cometendo contra o Senhor. Para que haja arrependimento, quebrantamento do nosso coração. Porque diferente da geração de Neemias, nós temos esperança. Quando nós não queremos nos relacionar com esse Deus do templo, mas nós reconhecemos que nós estamos errados, há esperança para nós. Quando nós deturpamos os mandamentos do Senhor e pecamos, ainda há esperança para nós. Quando a nossa família começa a andar mal por causa que nós não estamos nos relacionando com o Senhor, ainda há esperança para nós, porque o sol da justiça já veio. Cristo Jesus. O Evangelho de Deus, as boas novas. Eu queria acabar a mensagem então com uma frase do Tim Keller. O Evangelho diz que você é simultaneamente mais pecador e imperfeito do que jamais ousou acreditar, mas é mais amado e aceito do que jamais ousou esperar. Se você fosse 100 vezes pior do que é, seus pecados não seriam páreos para a misericórdia dele. O povo dos dias de Neemias não teve essa esperança. Apanharam, seus móveis foram quebrados, eles foram expulsos do meio de Jerusalém. Eu e você temos essa esperança que é a cruz. Por isso que ao terminar a mensagem dessa noite, eu queria dizer isso para você. Deixa a vida de pecado. Pare de profanar aquilo que Deus tem trazido de santidade para a sua história. Porque sempre é tempo de se voltar ao Senhor. Sempre é tempo de ser restaurado pela cruz de Cristo Jesus. Nós vamos participar da ceia daqui a um pouco. E o apóstolo Paulo nos fala isso, que se nós não discernimos o que é o corpo, nós não poderíamos tomar a ceia. E discernir o corpo é ter a certeza de que eu, Rodrigo, eu, ser humano, eu prefiro sempre profanar e pecar aquilo que Deus criou. Mas que Cristo Jesus sempre me convida para desfrutar da graça dele. Por isso eu queria te dar esse tempo, para você baixar a sua cabeça e buscar a presença de Deus. E dizer, Deus, se eu estou pecando nisso, se eu estou profanando isso, eu quero pedir perdão ao Senhor nessa noite. Clamar ao Senhor para que o Senhor fale ao meu coração. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque diferente da geração de Neemias, nós temos esperança e a nossa esperança é o Senhor. Obrigado porque o Senhor constrói a tua história com escravos, como foi com Neemias. Mas um escravo que ousou, Deus, levantar a sua voz contra os grandes da sua geração e mostrar que eles estavam profanando aquilo que o Rei dos Reis, aquilo que o Senhor dos Senhores, o Deus dos céus havia decidido, e que eles precisavam se arrepender.
Deus, nessa noite nós não queremos ser diferentes, Deus. Nós queremos também, Deus, reconhecer os nossos pecados. Nós queremos, Deus, confessá-los diante do Senhor. Com a certeza, Deus, que no Senhor a gente tem e pode desfrutar de uma tremenda graça. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus que eu oro. Amém.